A história começa quando o protagonista fala sobre o que seu pai sempre diz, que era viver para o clã. Ele se lembrou disso quando estavam no meio de um campo de batalha. Isso significava que ele não deveria desejar nada e que deveria apenas ficar ao lado de seu irmão como uma sombra. Ele estava sentado de joelhos enquanto o sangue escorria por seu rosto. Vários cavaleiros o observavam, enquanto uma pessoa comentava como ele, um único cavaleiro, lutava sozinho contra os comandantes mais fortes do continente. O campo de batalha estava cercado de cavaleiros caídos, mas um comandante e vários cavaleiros que ainda podiam lutar o cercavam. O comandante do inimigo o chamou por seu nome, Cianvert. Em resposta, ele pronunciou o nome do comandante, Boris. Boris tinha uma expressão presunçosa no rosto. Do nada, Cian sacou sua espada. Ele então perguntou a Boris quem o fez fazer isso e uma aura sinistra envolveu seu corpo. Ele perguntou a Boris se era o imperador. Boris cobriu o rosto com o braço. Ele comentou que a névoa negra de Cian é repugnante. Ao testemunhar esse poder, ele confirmou que era como os rumores diziam. A aura de Cian ficou poderosa enquanto Boris o chamava de assassino da névoa. A Mist é uma organização que é como uma névoa para os Cavaleiros da Luz. Boris planejava relatar aos superiores que havia se livrado de um ser impuro que era afiliado aos pagãos. Cian respondeu que ele deveria fazer isso quando realmente tivesse a boca para funcionar depois da batalha. Ele ameaçou Boris dizendo que ele não teria nenhum único dente depois que terminasse com ele. Boris aconselhou Cian que, se ele planeja usar seu poder secreto, deve desistir. Ele disse a Cian que há uma barreira mágica de 9ª estrela em torno da área. Em sua mente, Cian sabia que precisava sair dali e revelar o culpado por trás disso ao seu irmão. Com olhos ferozes, Cian declarou que o inferno acabará de atravessar a barreira. De repente, Cian foi ordenado a parar por alguém. Um homem respeitável com armadura dourada chegou. Cian ficou surpreso e confuso ao ver essa pessoa conhecida. Ele se lembrou do que seu pai sempre dizia: viva para o clã. Além disso, seu pai lhe disse que seu irmão Ashel é uma extensão do clã. O sucesso de Ashel Vert é o sucesso de Cian Vert. Esse homem de armadura dourada tem cabelos loiros e está olhando para Cian. Cian percebeu o culpado por trás de tudo isso. Era Ashel. Essa revelação fez suas pernas fraquejarem. Ashel comentou que Cian está confuso agora que ele apareceu. Cian olhou para ele. Ele perguntou a Ashel sobre o significado de tudo isso. Ashel disse que Cian desempenhava bem suas funções, para o clã, para o povo e para ele. E, ao ouvir essa declaração, nosso mestre de cerimônias soube o que aconteceria em seguida. Ashel acrescentou que estava apenas tentando tirar o fardo do ombro do irmão. Cian admitiu que não entende isso. Ele perguntou se havia feito algo errado. Errado? Ashel perguntou. Ashel apontou a névoa sinistra que Cian está emitindo. Ele descreveu Cian como nada mais do que um assassino. Ele até não tem certeza se seu irmão ainda pode ser chamado de humano. Ashel levantou a voz quando disse a Cian que ele enganou todos eles por muito tempo. Com uma ponta de raiva, ele pergunta a Cian: você pode realmente dizer que não conhece seus pecados? As palavras assassino e pecado ecoam na cabeça de Cian. Isso o deixou furioso, pois ele se perguntou de que diabos Ashel estava falando. A luta pela sucessão dentro do Império, a invasão do exército do Rei Demônio, a guerra para unificar o continente. Cian ajudou Ashel em tudo isso. Tudo porque, para Cian, servir seu irmão é sua vida. Ele deu um soco no chão com raiva. Nosso protagonista se levantou lentamente. Ele pensou em como Ashel agora o está abandonando. A aura negra estava escorrendo de seu corpo. Impulsionado por sua raiva, sua névoa se tornou mais intensa quando ele pensou em como trabalhou como um cão sob o comando de Ashel por 20 anos. O sangue começou a se acumular em seus pés, mas ele não se importava se todo o seu corpo se desfizesse. Ele decidiu dar tudo de si agora, mesmo que isso significasse destruir Ashel. Sua névoa vermelha carmesim cobriu toda a área, pintando o céu de vermelho. Os cavaleiros ficaram chocados ao ver que ele ainda tinha tanta mana. Isso era impossível para um humano. Cian contou que o herói está tentando matar seu irmão mais novo só porque está com medo. Ele perguntou a Eshel se ele não tem vergonha de si mesmo. Isso deixou Eshel furioso. As veias de seu rosto ficaram visíveis por causa disso. Cian se lançou contra ele. Com uma velocidade incrível, ele atacou continuamente Eshel, que tentou desviar usando uma espada. Cian desejava ter uma chance. Apenas uma vez foi suficiente. A luta deles continua. Uma chance é tudo o que ele precisa para esfaquear o ponto fraco de Ashel e impedi-lo de se regenerar. O ataque de Cian encontrou uma barreira mágica. Nosso protagonista não esperava que seu ataque mais forte fosse bloqueado por algo assim. Ele verificou e viu que Boris ajudou Ashel. Ashel o chamou de pobre coitado e deu uma facada no estômago de Cian. Isso fez com que Cian largasse sua adaga. Ashel lhe disse que queria fazer o favor de lhe dar uma morte indolor,
já que ele é seu irmão, mas Cian lhe mostrou sua verdadeira face. Ele revelou que sabia que Cian era um demônio desde o início. Ele acrescentou que, para começar, foi bom nunca ter confiado em Cian. A expressão de Cian revelou o quanto ele estava desolado por causa dessa declaração. A Shio o chutou para que pudesse remover a espada do corpo de Cian. Assim, deixou Cian caído no chão. O sangue de Cian se acumulou embaixo dele. Ele se perguntou se aquele seria o seu fim. Ele comentou sobre como a vida que levava era tola. Ao começar a perder a consciência lentamente, ele se considera estúpido. No entanto, de repente, ele foi atrás das costas de Ashel. Ashel o percebeu e se virou. Cian estava prestes a bater nele. Cian soltou um grito alto ao liberar todo o poder que lhe restava para aquele ataque. Sua adaga estava a centímetros da garganta de Ashel, mas ele foi interrompido por uma força poderosa que o levou para longe. Ele perdeu a consciência. Então, ouviu alguém chamá-lo de jovem mestre Cian. Ele acordou imediatamente. Estava suando muito e recuperando o fôlego. A empregada o repreendeu por ter dormido até mais tarde. Ela lhe disse para se recompor, pois ele precisava se arrumar. Ele ficou surpreso ao ver Emily. Ele perguntou o que ela estava fazendo ali. Emily também ficou surpresa. E então ele percebeu algo. Já se passaram 20 anos desde a última vez que ele a viu. E, no entanto, ela é a mesma que era quando ele a viu pela última vez. Ele notou os arredores. Ele se lembrou de que aquele era o quarto em que costumava morar quando era mais jovem. Até mesmo a disposição dos móveis era a mesma, e ele pensou que talvez tivesse voltado a ser criança. Emily o chamou para chamar sua atenção. Ela perguntou se ele estava perdendo tempo porque não queria ir para o treinamento. Ela o instruiu a se decidir e ir em frente. O jovem Cian não tinha ideia do que Emily estava falando. Ele perguntou a que treinamento ela se referia. No ducado do clã Verte, Cian olhou ao redor e teve certeza de que estava de volta ao ducado do passado. Ele se perguntou se a situação era o que eles chamavam de vida passando diante de seus olhos pouco antes de sua morte. Ele se lembrou de 27 anos atrás. Foi durante o ano de fundação de 985 de março de Ones. Foi um ano antes de ele entrar na academia. Todo ano, o ducado realiza uma sessão de treinamento duplo. Seu pai, que é o proprietário do ducado, o Duque Virt, comparece ao evento, tornando-o muito importante. Seu oponente é Crans Virt. Ele tem a mesma idade de Cian. Ele é seu meio-irmão. A mãe de Crans, Margaret Ezra, é a esposa do Duque. Graças a isso, Crans recebeu muito mais atenção, apesar do fato de ambos serem os mais jovens. Cian era considerado um filho bastardo, e depois de ser ridicularizado naquela luta, ele se tornou motivo de piada para todos. O duelo foi a razão pela qual seu pai também parou de prestar atenção nele. Emily sussurrou e sugeriu que ele deveria se render. O jovem Cian lhe garantiu que estava tudo bem, e que ele só precisava vencer. Em sua cabeça, Cian interpretou isso como a empregada olhando para ele. Cian sentiu algo. Sua arma, um florete, era pesada. Ele percebeu que sua força era a mesma quando tinha essa idade. A sensação parecia não ser de um sonho, nenhuma lembrança de sua vida passando diante de seus olhos. Ele também nunca tinha ouvido falar de um feitiço capaz de criar ilusões tão fortes. Ele se perguntou se realmente estava de volta ao passado. Crans comentou como seu irmão não fugiu do duelo. Cian pensou que essa poderia ser a sua chance de mudar o futuro. Ele olhou para seu pai, que declarou o início da luta. Crans atacou primeiro enquanto perguntava para onde ele estava olhando. Crans estava confiante de que o acertaria com sua espada. Cian ficou parado e o observou. Ele pensou que Crans era como um caracol. Ele mudou sua postura, e isso deixou Crans surpreso. Basicamente, Cian deu um passo para se mover para o lado e Crans errou ao atingi-lo. Isso acionou Crans. Isso provocou Crans. Ele comentou que Cian estava se esquivando como um covarde. Mas antes que Crans pudesse fazer qualquer coisa, Cian bateu em sua mão e a espada de Crans voou. Em seguida, Cian lhe deu um chute na canela. Crans estava sentindo dor. Ele caiu no chão e abraçou os joelhos enquanto gemia alto. Sua mãe gritou seu nome com preocupação. Cian pensou que agora, se ele simplesmente colocasse sua espada na garganta de Crans, o duelo estaria terminado. Ele segurou sua espada enquanto pensava que isso não era suficiente. Ele se lembrou de que, quando tinha essa idade, Crans sempre o intimidava como forma de entretenimento, e essa intimidação continuou na academia também. Por isso, Cian pensou que precisava realmente acabar com ele para que ele nunca mais tentasse fazer algo parecido com ele. Cian havia decidido que, naquela vida, ele abriria um caminho por conta própria, para si mesmo. Crans estava apavorado. Lágrimas escorriam por seu rosto. Crans estava sentindo dor. O resultado do duelo foi Cranslus. O Duque ordenou que Cian o visse e até liberou um horário. Isso fez com que Cian ponderasse se sua vitória no duelo foi realmente tão impressionante. Ele tinha até mesmo um cavaleiro de alta classe,
Yoke, que era diretamente afiliado ao Duque, o acompanhando. Ele encontrou Margaret Ezreid no corredor. Parecia que ela havia conversado com o Duque sobre seu filho. Sean sorriu quando viu que ela parecia ter pisado na merda. Ele lhe perguntou se Crans estava bem. Ela ficou furiosa. Disse-lhe que ele era audacioso ao fazer tal pergunta depois de bater em seu irmão daquela maneira. Ela lhe disse que ele era um cara durão. Ela passou por ele enquanto dizia que os duelos são assim. Então, ele a ouviu dizer: é por isso que os bastardos não devem ser tratados como filhos legítimos. Com um sorriso diabólico, Margaret Ezreid continuou a dizer que, tal mãe, tal filho, e que a mãe dele é uma prostituta suja. Ela lhe disse que, em vez disso, ele deveria estar nas ruas, implorando por comida. Ele estava se atrevendo a lutar quando deveria apenas saber como ser grato. Sean olhou de volta para ela com uma intenção assassina. Ela havia ultrapassado os limites. Ele pensou se deveria simplesmente matá-la, mas ele se deteve. Um sorriso surgiu em seu rosto. Ele sabia melhor do que ninguém como fazê-la sofrer. Ele planejava torturá-la, lentamente, como se fosse uma tortura lenta. Ele lhe perguntou se ela sabia que ele estava indo para a academia junto com Crans. Ela perguntou a ele qual era o seu objetivo. Então ele disse: tenho certeza de que você quer que seu filho se forme com membros, certo? Acho que você não está tão preocupada com ele. Ah, duquesa! Isso a irritou ainda mais. Ela estava prestes a lhe dar um tapa enquanto o chamava de um pedaço de merda vulgar. O braço de Yoken protegeu Sean. Yoken pediu desculpas à duquesa. Ele explicou que o duque chamou Sean com urgência e que eles tinham que ir. Com uma expressão severa, ele disse à duquesa que eles iriam embora. A duquesa permaneceu em silêncio. As ordens do duque são absolutas. Sean espiou pelas costas de Yoken e riu. Ele estava sendo protegido pelo cavaleiro da guarda que recebeu essa ordem. Um cavaleiro que quer se submeter até mesmo à esposa do duque. Ele pensou em como Julken é bom e confiável. A porta se abriu e o duque lhes disse para entrar. Sean entrou na sala. Ele cumprimentou o duque. Em sua mente, lembrou-se de que fazia quase 15 anos que eles não se encontravam pessoalmente. O duque Vilius Vert é o grande senhor feudal de Velius, um feudo ocidental do Império Xif. O mundo chama por um nome diferente: Guardião do Continente. Ele é o herói que impediu a invasão de demônios por um longo tempo, com a ajuda de seu notável poder mágico e sabedoria de outro mundo. Esse homem assumiu uma responsabilidade que ninguém lhe impôs até a sua morte na batalha contra a invasão do exército do Rei Demônio. Tudo o que ele queria era que houvesse paz em todo o continente. Mas as lembranças que Sean tem dele são diferentes. Como um homem que utilizou seu livre-arbítrio para decidir viver toda a sua vida servindo aos outros. Para Sean, ele é um homem estúpido. O duque comentou como os olhos de Sean seguiram com precisão a espada e se esquivaram dela. Sean estava confuso. O duque explicou a cena no momento em que Crans correu para ele. Ele olhou diretamente para o caminho da espada balançando e virou o corpo para se esquivar. O duque lhe perguntou quando ele aprendeu a manejar uma espada. Sean achou que, como sempre, o duque era perspicaz. Ele respondeu que não diria que aprendeu. Ele revelou que praticava todas as noites por conta própria. O duque o pressionou para obter detalhes, pois sabia que Sean nunca teve interesse em esgrima. Ele perguntou a Sean por que ele escondia habilidades tão excelentes. Sean ficou envergonhado quando respondeu que não queria chamar a atenção dos outros. Mas o duque não ficou convencido, pois, apesar desse motivo, Sean se esforçou ao máximo para derrotar Crans. O duque continuou a falar. Ele perguntou a Sean se ele também acha que o que ele fez depois foi desnecessário. O duque estava falando sobre Sean ter chutado Crans no chão. Sean pensou que a intenção do duque por trás da pergunta parece ser bastante perspicaz. Ele se perguntou se o duque está tentando ter uma ideia do que ele é capaz. Sean admitiu que queria provar a si mesmo. O duque lhe perguntou o que ele queria provar. Sean respondeu com confiança que queria provar que era melhor do que Cryons, apesar de terem o mesmo sangue. Ele concluiu que esse era o significado do duelo. O duque riu. O duque o elogiou por sua resposta clara e concisa, que mostrava seu bom senso. Ele não sabia que Sean era tão talentoso. Ele ficou encantado. O duque lhe disse que, um dia, ele se tornará um grande e confiável apoio para Ashel. Sean então sentiu a traição de sua vida passada. Ele estava confuso e desapontado. Ele se perguntou por que se tornaria ajudante de Ashel. Pensou em como era sempre a mesma coisa. O duque continuou obcecado como sempre por Ashel. Sua mão se transformou em uma bola de punhos. O duque disse a ele que queria recompensá-lo. Então, se ele quiser alguma coisa, ele pode fazer. Portanto, se ele quiser alguma coisa, basta dizer a ele. Com olhos afiados, Sean decidiu que o inferno destruiria tudo. Tudo o que Ashel tentou fazer. Ele disse ao duque o que queria. Alguns momentos depois disso,
Emily empalideceu quando descobriu que Cian queria entrar na frente de batalha. Ele disse a Emily que ainda não havia certeza de nada. Emily o questionou se ele estava perdendo a cabeça, ou se ele tem alguma ideia de que tipo de lugar é esse. Ela lhe disse que está repleto de bestas demoníacas perversas e aterrorizantes por toda a parte. Velias, o feudo ocidental do Império Shift, é o único lugar em todo o continente que pode ser chamado de frente de batalha. Mesmo assim, o Vale do Lima, que pode ser chamado de linha de frente, é um campo de batalha feroz onde as batalhas com os demônios vêm ocorrendo há centenas de anos. Por causa disso, o Duque, que se opôs obstinadamente desde o início, deu uma condição a Cian. Ele deve se tornar digno de ir para o Vale do Lima em um mês. Ele ainda não sabia em que base o Duque decidiria seu valor. Ele pensou em aumentar sua força física o máximo possível no tempo determinado. Ele está ciente de que ainda é mais fraco do que seus colegas, mas ele também aprecia o fato de ter a sorte de ter o mesmo senso de combate que tinha antes de regredir e a pequena quantidade de magia que sentia dentro dele. Ele sabia que, se treinasse seu corpo de acordo com sua capacidade, poderia definitivamente fazer bom uso dele. Ele decidiu começar a treinar imediatamente. De repente, sua porta se abriu. Uma mulher entrou na sala. Era Alice. Essa senhora tinha cabelos azuis e um olhar severo no rosto. Ela o agarrou pelo colarinho. Emily cumprimentou a senhora Alice, mas Alice estava balançando Cian para frente e para trás e perguntando se ele estava ficando louco. Ela soube que ele pediu ao pai deles que o enviasse para a frente de batalha. Cian ficou pálido quando pediu a Alice que o deixasse ir. Ela o deixou no chão. A alma de Cian parecia ter saído de seu corpo. Alice comentou que derrotar cães entrou na cabeça de Cian. Ela disse que isso não aconteceria. Então, ela exigiu que Cian fosse para o telhado imediatamente. No telhado, Alice o informou. Ela lhe disse que, quando desembainhassem as espadas, ela o deixaria ir para a frente de batalha se ele conseguisse suportar os ataques dela por 3 minutos. Nosso MC perguntou a Alice se ela realmente tinha que ir tão longe. Alice foi firme. Ela exigiu que ele respondesse a uma pergunta. Ela perguntou se Cian está atrás do título da família. Internamente, Cian ficou surpreso com o fato de ela ter ido tão longe por esse motivo. Ele não tem o menor interesse nisso. Alice presumiu que o silêncio dele significava sim. Ela o instruiu a desembainhar a espada. Cian estava exasperado. Não se passou nem meio-dia desde seu duelo com cães. Ele concluiu que seu dia inteiro foi caótico. Alice começa a atacá-lo. Ele não esperava por isso, mas conseguiu bloquear o ataque dela, o que surpreendeu Alice, pois isso seria impossível para uma criança de 10 anos. Cian ponderou se ela realmente planejava atacar o irmão, que era 7 anos mais novo que ela. Alice deu um passo para trás. Ela estava processando o que havia acontecido. Um florete tem uma lâmina muito leve, mas o ciano cortou o ataque de sua espada longa de forma limpa. Ela se perguntou se ele teve sorte. Ela lhe disse que ele tinha uma intuição melhor do que ela pensava. Ele sabia, pela expressão de Alice, que tinha se enganado. Alice deu tudo de si em seus próximos ataques. Ela saltou para atacá-lo, mas Cian conseguiu bloquear a espada dela usando sua espada. Mais do que isso, ele conseguiu deslizar bem a espada para posicioná-la paralelamente à garganta dela. Alice ficou surpresa. Cian estava se debatendo. Ele moveu a espada, mas Alice o empurrou para longe. Ele aterrissou no topo do pilar. Respirando pesadamente, ele pensou em como a situação poderia dar errado. Se ele não tivesse girado a espada no meio do caminho, ele a teria matado. Perda da habilidade de espadachim. Névoa espessa. A maior parte consiste em habilidades destinadas a se desarmar imediatamente. Cian admitiu para si mesmo que é difícil lutar sem quelar porque sua força está faltando. Ele se perguntou quanto tempo lhe restava. Ele está compensando sua força fraca ao imbuir a espada com sua mana, mas ele está quase no limite. Alice também estava respirando pesadamente. Ela chamou a terra e o vento para que viessem até ela e agissem como sua espada. Cian ficou surpreso ao testemunhar a magia da sexta estrela. A lâmina de Alice brilhava em azul. Isso é chamado de lâmina aquática. Com uma expressão de choro engraçada, Cian se perguntou se Alice estava tentando matá-lo. Alice continuou murmurando que não podia perder. Cian percebeu, pelo olhar dela, que isso seria o fim dele. Como estava posicionado no limite, ele previu a queda do inferno. Mesmo que conseguisse bloquear o ataque dela, ele decidiu confiar que seu plano funcionaria. Com uma velocidade incrível, ele atacou primeiro. Ele correu rapidamente enquanto Alice apontava sua espada para o céu para concentrar seu poder. Cian segurou sua espada enquanto implorava. Ele espera que alguém saia. Alice está transbordando de poder. Em sua mente,
Cian esperava que Youkin aparecesse. Quando Alice e Cian estavam prestes a se bater, Youkin apareceu no meio enquanto gritava: "Pare!" Ele bloqueou a espada de Alice com sua espada enquanto agarrava Cian pela nuca. O ataque de Alice causou uma grande explosão. Youkin tinha uma expressão séria no rosto quando chamou Lady Alice. Ele lhe disse que ela estava sendo dura com um oponente muito mais jovem. Cian, ainda pendurado na mão de Youkin, soltou um suspiro de alívio. Ele ficava se perguntando quando Youkin apareceria. Como se tivesse saído de um transe, ela ofegou. Imediatamente, ela abraçou o irmão e se desculpou. Ela admitiu que deve ter perdido a cabeça por um segundo. Então ela chorou. Saiu o ranho de seu nariz. Ela expressou quanto queria impedi-lo de ir para o campo de batalha. Cian sorriu e pensou que Alice é muito boa para fazer isso. Ela sempre se esforça muito em tudo. Alice era a elite das elites que tirava S em todas as matérias. Na Academia Real, onde todas as crianças talentosas se reuniam, seja em esgrima, magia ou outros campos de estudo. E ainda por cima, sua beleza era impressionante, por isso as pessoas a chamavam de Filho de Deus. Desde muito jovem, ela foi treinada em esgrima. Ela foi mencionada como sendo a futura guardiã do continente, juntamente com o filho mais velho, a Shelvert. Mas pouco tempo depois de se juntar aos Cavaleiros da Luz, ela morreu. Cian a abraçou de volta enquanto pensava no quanto sentia falta dela. Seu abraço foi tão apertado que chamou a atenção de Alice. Em sua cabeça, ele jurou protegê-la desta vez. Em seguida, ela desviou sua atenção para Joukin. Ela perguntou se ele era o cavaleiro guardião do Duque. Ela ficou confusa, pois o Duque acabou de partir para a guerra. Joukin a informa que está cumprindo as ordens do Duque para proteger o jovem mestre por um tempo, embora não possa dizer a ela por que deve fazer isso em segredo. Cian sentiu sua presença desde que deixou o escritório do Duque. Ele se perguntou se Joukin não teria se mostrado se ele continuasse a não notá-lo. Ele se perguntou por que seu pai teria dito a Youkin para segui-lo secretamente. De repente, Cian se sentiu grogue. Alice o pegou enquanto ele dormia. Alice sorriu e comentou que ele ainda era uma criança. No dia seguinte, Alice voltou para a academia. Aparentemente, ela tinha voltado apenas para ver o pai deles antes da formatura. Cian sentiu a necessidade de se tornar mais forte. Por isso, concentrou-se no treinamento de força nas 2 últimas semanas. Mas 10 flexões é o seu limite. Ele se sentiu como se tivesse batido na parede nas últimas 2 semanas. Naquela época, ele estava bastante confiante em sua força. Desta vez, ele sabia. Ele precisava de uma solução. Emily bateu em sua porta para informá-lo de que um pacote de Emily havia chegado. Cian ficou animado. Emily o trouxe para fora e reclamou do cheiro nojento. É o sangue de um cão do inferno que ele pediu que ela pegasse para ele. É um item raro que só pode ser encontrado no Lamia Valley. Mas agora ele descobriu que os rumores de que ele estava no mercado negro eram verdadeiros. O sangue de feras demoníacas é considerado venenoso devido ao seu cheiro repugnante e à sensação de queimação ao ser consumido. Mas, na verdade, ele aumenta permanentemente a mana e a força da pessoa que o consome. A maioria das pessoas acha que é um boato falso, mas Cian sabia que era verdade com base em sua experiência de vida passada. Emily lhe perguntou se ele realmente iria beber. Ele respondeu que sim. Em sua mente, Emily não tem nada com que se preocupar, já que ele é a única pessoa capaz de se adaptar às habilidades culinárias dela. Ele bebeu a bebida. Ele se lembrou da primeira vez. Lembrou-se de que era uma sopa de cogumelos, e depois de uma única mordida, seu coração parou por um momento. E comparado a essa sopa, o sangue não é nada. Ele terminou tudo e comentou que estava bom. A energia está escorrendo de seu corpo. Ele disse a Emily que estava saindo para uma caminhada. Ele queria ver se funcionava. Nosso mestre de cerimônias saiu. Ele chegou a uma montanha com vista para o ducado. Já fazia algum tempo desde a última vez que ele tinha ido lá. Ele estava esperando por isso nas últimas 2 semanas. Era a época em que Joukin não estava lá para seus relatórios regulares. Ele geralmente visitava o local quando queria ficar sozinho. Então, um dia, Ashel recebeu uma revelação divina do Deus da Luz. Dizem que um antigo templo está escondido em algum lugar nas montanhas. Ele não acreditava totalmente nisso, mas havia realmente um lugar onde o fluxo de mana estava concentrado. E, é claro, a revelação divina ainda está por vir. Somente Cian sabia disso no momento. Ele tocou o chão com a mão e seu poder viajou pela área. Ele sorriu ao pensar que Ashel não fazia ideia do que estava fazendo agora. O chão se despedaçou e revelou uma passagem subterrânea. Ele decidiu entrar. Notou que era diferente da última vez que esteve lá. Aquele lugar era um templo antigo que servia ao Deus da Luz, Lumendil,
até que toda a história daquela terra foi apagada. Foi por causa da guerra entre deuses e demônios que aconteceu há 300 anos. Quem poderia imaginar que esse lugar existia nas montanhas logo atrás do castelo? À sua frente, há uma espada brilhante em um pedestal. Ela é considerada a proprietária do templo. 999 antes da fundação, 12 de agosto, a humanidade finalmente consegue expulsar o exército do Rei Demônio de Velias. O exército do Rei Demônio era muito mais forte que o dos humanos, mas os humanos encontraram relíquias antigas chamadas de armas dos deuses, o que lhes permitiu obter a vitória. Uma dessas relíquias, Durhandark, era uma espada sagrada, abençoada pelo deus da luz, Lumendel. A espada foi considerada a principal causa da vitória da humanidade contra os demônios, e Cian terá sua morte lamentável no futuro devido a essa espada, que será possuída por Ashelvert. Ele pensou que talvez Durhandark tivesse algo a ver com sua regressão. Ele tocou a espada, e, como ele esperava, nada aconteceu. Ele chutou a espada em sinal de frustração. Disse que ela arruinava seu humor, zombou dela dizendo de espada sagrada uma ova. Decidiu cuidar de seus negócios e depois ir embora. Mal sabia ele que a espada também estava irritada. Quando ele passa pela luz, há uma sombra que parece de outro mundo. Cian a encontrou. À primeira vista, parecia a sombra de uma espada, mas não era uma sombra. Onde há luz, deve haver escuridão também. Ele a impregnou com seu poder. Ela revelou um caminho que leva a outra sala, escondida pelo altar de luz. Nosso MC abriu a porta. Ele viu sua espada brilhando em vermelho no topo do pedestal. Ele disse à sua espada que era bom vê-la. Sion pegou sua espada. Era a espada demoníaca, Caerun, a mesma que ele empunhava antes de morrer. No momento em que ele a tocou, ela revelou uma aura poderosa e ameaçadora. Ele disse bom dia, Caerun, mas não houve resposta. Então ele se perguntou se ela ainda não estava acordada. Ainda assim, Sion estava eufórico. A sensação familiar para ele era a melhor possível, pois o fazia querer matar alguma coisa ali mesmo e naquele momento. E então uma sombra com olhos afiados apareceu no chão. Ela perguntou a Cian se ele não tinha medo. Shairin perguntou se ele não sabia o que significava o fato de tê-lo acordado. Cian respondeu despreocupadamente que não sabia, e que poderia significar que a espada era dele agora. A sombra ficou maior e mais intimidadora. Ela informa a Cian que, como ele despertou uma espada demoníaca, era tarde demais para se arrepender agora. A sombra sorriu e revelou vários dentes pontiagudos. Ela correu em direção a Cian enquanto dizia que o corpo de Cian seria dele. Mas Karen ficou surpreso com o fato de Cian tê-lo sufocado casualmente. Cian lhe disse que ele não era tão ordinário antes. A sombra começou a se dissipar e revelou um rosto humano. Cryon se perguntou como Cian poderia tocá-lo. Como se fosse uma resposta, Cian reiterou que a espada era dele. Karen tinha unhas compridas e pontudas cor-de-rosa. Ele atacou Cian com elas enquanto gritava: "Vai se fuder!" Cian perdeu o controle e Karen deu um salto para trás. Quando Karen foi totalmente revelada, descobriu-se que ela era uma mulher. Ela perguntou a Cian quem ele era. Ela pode ver uma aura escura ao redor dele. Ela perguntou se ele era o sucessor. Ela perguntou por que conseguia sentir a aura de Eris nele. Cian respondeu que ela estava certa e que ele era o sucessor de Eru. Ele exibiu um sorriso diabólico e disse a ela que seu mestre estava de volta. Exigiu que ele se curvasse. Ele a chamou de espada demoníaca Caerun. Caerun o nega, dizendo que ele é apenas uma criança. Ela não podia aceitar isso. Eles lutaram entre si. Cian percebeu que as palavras não eram suficientes. O objetivo final da espada demoníaca é assumir o controle do corpo do usuário. Isso deixou sem escolha. Ele planejava ser brando com ela, mas, então, Cian sorriu e ativou o controle da espada demoníaca. De repente, Caerun estava sendo puxada para o chão, e o impacto a fez gemer. Cian disse a ela que só diria isso uma vez. Ele perguntou por que ela não o aceitava como seu dono, embora ele ainda estivesse sendo gentil. Ela cerra os dentes e pergunta como ele pode usar esse poder. Ele ativou o Demonic Sword Control novamente, e isso esmagou o rosto dela no chão. Ele fez isso várias vezes. Toda a cabeça dela já está enterrada no chão. Cian perguntou se ela está pronta para aceitar agora. A Caerun respondeu que ela aceitou, mas o chamou de humano. Cian estava prestes a ativar o controle da espada demoníaca novamente, mas parou quando Caerun se corrigiu e o chamou de mestre. Agora que ele já cuidou de seus negócios naquele lugar, Cian se perguntou se já era hora de voltar, já que estava fora há muito tempo. Karen, na forma de espada, disse que fazia muito tempo que ela não respirava ar fresco. Ela se soltou da espada. Parecia um balão preto com olhos, boca e cabelo rosa. Ela ficou feliz em expressar que o achou revigorante. Ela perguntou o nome de seu mestre. Cian deu seu nome completo. Ela comentou que nunca tinha ouvido esse nome antes. Mais uma vez, ela perguntou se Eru realmente escolheu um garoto como ele. Cian respondeu: sim,
em minha vida passada. Isso deixou Chiron confusa. Sim explicou que já havia morrido uma vez. Em sua mente, Chiron pensou, mas que diabos? E então ela percebeu algo. Eles estavam na frente da outra espada. Ela comentou que ele ainda estava dormindo. Cian comentou que a espada teria que esperar 20 anos por seu dono. Chiron comentou que Cian falava como se conhecesse o futuro. Ele pegou sua espada e assumiu a postura. Do nada, ele cortou o cabo da espada na frente deles. Chiron ficou surpreso. Ele perguntou o que planejava fazer com ela. Ele tinha um sorriso diabólico no rosto. Ele disse que isso poderia tornar as coisas um pouco mais interessantes no futuro. A carruagem pode ser vista se afastando do castelo enquanto o sol se põe. Em seguida, diminuiu a velocidade até parar. Cian está usando um escudo em seu peito. Ele não conseguia acreditar que o dia já havia chegado. Ele pensou em como o tempo passa voando. Cian cumprimentou o Duque em sua chegada. O Duque lhe disse que essa seria a última vez que o convidaria. Ele perguntou se Cian ainda estava determinado a ir para a frente de batalha. Ele disse a Cian que se ele quisesse desistir agora, ele não o impediria. Com confiança, Cian anunciou que estava certo, pois seu coração já estava na frente de batalha. O Duque instruiu Yulkin a abrir o que ele tinha. Yulkin está segurando um pergaminho. Cian reconheceu que se tratava de um pergaminho mágico. Ele se perguntou se eles estavam convocando algo. Você pode liberar o pergaminho mágico, e uma criatura com chamas em seu corpo apareceu diante deles. As patas dessa criatura tinham garras afiadas. Era um cão do inferno, uma besta demoníaca de baixa categoria do Vale Lamia. Sion pensou que seu pai e os cavaleiros devem ter tido muita dificuldade para se preparar para o teste. Os cavaleiros colocaram a mão sobre a espada. Sion observou isso e pensou em como os cavaleiros estão preparados para intervir quando a situação se torna perigosa. O Duque lhe disse que ele é responsável por suas ações. O Duque o incentivou a provar a força de sua determinação passando no teste e mostrando-o a eles. Yulkin pensou sobre essa prova. Ele segurou sua espada com mais força. Ele se lembrou do momento em que Cian o convidou para um duelo. Naquela ocasião, Cian explicou que faltavam apenas 3 dias para o prazo final de sua promessa ao pai. Ele pensou que não poderia simplesmente continuar balançando sua espada no ar. Ele disse a Yulkan que também queria ter a sensação de uma luta real, então pediu a ele que o ajudasse. Yulkan estava hesitante, então sugeriu que Cian duelasse com alguém de sua idade, como o jovem mestre Crans. Cian explicou que, por algum motivo, Crans fugia sempre que o via. Em sua cabeça, Yulkan achava que isso era um incômodo. Yulkan acabou concordando. Ele informou a Cian que só lutará com a bainha de sua espada e que só se concentrará na defesa. Portanto, ele incentiva Cian a atacá-lo o quanto quiser. Cian agradeceu a Yulkan. Ele lhe disse que tinha outro favor a pedir. A atmosfera mudou e, com uma expressão séria no rosto, ele disse a Yulkan que, independentemente do que acontecesse no duelo, Yulkan não deveria contar ao Duque sobre isso. Ele enfatizou que essa era uma ordem que intrigava Yulkan. Cian o atacou, e Yulkin foi capaz de bloqueá-lo com sua espada, mas sentiu que o ataque era pesado. Ele não pode acreditar que isso veio de uma espada de 10 anos de idade. Antes que ele pudesse voltar à sua posição, nosso MC atacou novamente. Ele também notou a rapidez com que Cian se movia e ficou surpreso quando, de repente, ele sumiu de vista. Ele se perguntou quando Cian havia desaparecido e, então, sentiu que ele estava atrás. Ele foi capaz de se defender na hora certa. Cian o atacou consecutivamente. Ele realmente levou esse duelo a sério. Nosso MC deu tudo de si ao atacar, mas tudo foi desviado por Yulkin. Ele mencionou que, como ele pensava, ainda não poderia vencer contra ele. Ele agradeceu a Yulkin por seu trabalho árduo. A respiração de Yulkin ficou superficial e rápida. Ele elogiou o jovem mestre em sua mente. Ele não pode acreditar que o jovem e fraco mestre Cian tenha gemido tanto assim. De volta ao tempo presente, Yulkin achou que seu palpite estava certo. O jovem mestre poderia superar a provação. O cão infernal se moveu rapidamente. Cian antecipou seu ataque. Ele rugiu alto ao se aproximar dele. Seus olhos estavam focados em Cian. Ele passou por Cian. Cian entendeu que, com sua força atual, lutar contra um monstro ainda era demais. Ele sabia que tinha que terminar a batalha o mais rápido possível. O cão infernal se preparou para atacar novamente, mas Cian planejava matá-lo com seu próximo ataque. Ele assumiu uma postura de combate. Quando o cão infernal atacou, ele mirou em seu pescoço. Ele deu um salto no ar e perfurou o crânio do animal com sua espada. Os cavaleiros não podiam acreditar em seus olhos. O Duque ficou satisfeito. Cian olhou para o cadáver do Elion. Ele estava sangrando muito pelo pescoço. Ele achou que era um desperdício, já que aquele sangue poderia encher algumas garrafas. Mas se ele fizesse algo assim ali mesmo, as pessoas pensariam que ele era louco. O Duque bateu palmas enquanto elogiava a Cian por ser impressionante. Ele disse a Cian: então,
eu o verei na frente de batalha. Cian agradeceu a seu pai. Caeron apareceu como uma pequena fumaça em seu ombro. Ela lhe perguntou ferozmente se ela parecia uma faca de cozinha para ele. Cian respondeu despreocupadamente: claro que não. Você é uma espada demoníaca. Por que você diria isso? Caeron respondeu: então me use. Droga! Ela gritou que precisava de sangue para ganhar força. Ela olhou para o cadáver e colocou a língua para fora enquanto implorava para ter direito a um gole. Cian disse a ela que não se preocupasse. Com intenção assassina, disse que logo a usaria como quisesse. Ele disse a ela que esperasse ansiosamente por isso. Caeron reclamou que ele deveria tê-la acordado durante esse tempo. Depois de um tempo, um ogro apareceu no noroeste. O duque ordenou que eles montassem uma linha de defesa e derrubassem o ogro imediatamente. Ele disse a todos que não deixassem ninguém vivo. Os cavaleiros gritaram para iniciar a contenção da salvação. Uma marca amarela brilhante no ar iluminou a área. Um círculo mágico se formou sob os ogros, e desse círculo saíram amarras, imobilizando os ogros. O duque ordenou que os cavaleiros atacassem. Eles cortaram os ogros na área. Os ogros rugiram alto, mas os cavaleiros cumpriram seu dever com bravura. Eles derrubaram os ogros com facilidade. Enquanto isso, Cian estava montado em um cavalo, observando-os. Enquanto Emily, atrás dele, estava morrendo de medo, ela chorava rios de lágrimas ao perguntar ao jovem mestre por que ele queria vir para um lugar como aquele. Em seu íntimo, Cian sentiu-se nostálgico. O duque lhe perguntou qual era a sensação de estar na linha de frente. Cian admitiu que estava um pouco nervoso. O duque lhe disse que, como ele havia observado, nunca saberia quando morreria em um lugar como aquele. Ele o aconselhou a nunca baixar a guarda. Ele respondeu que manteria isso em mente. Ele sabia que, nas linhas de frente, situações como essa são raras. Normalmente, há de 3 a 4 batalhas por dia, e cada batalha tem seu próprio manual detalhado de resposta, com os cavaleiros capazes como núcleo, cuidando de todos os monstros que tentam cruzar as linhas de frente. No acampamento base, ele observou que a dezena para a qual foi designado fica na área mais recuada, onde é mais seguro. Com os guardas da área sendo disciplinados, ele não via chance de alimentar Karan. Ele se perguntou se teria de esperar até a hora do jantar. Ele notou que Emily estava tremendo sob o cobertor. Ela respondeu: o duque não nos disse, continuou ela, que não saberemos quando e onde morreremos. Cian perguntou por que ela não faz as malas e volta. Ela gritou bem alto: você acha que eu posso? Quando você não consegue fazer nada sem mim? Com um leve toque de irritação, ela lhe disse que, com os monstros por toda parte, se ela fugisse, quem cuidaria dele? Ela o instruiu a se mexer, pois já estava na hora de comer. Cian perguntou a ela sobre o bolo que ele havia pedido, mas Emily simplesmente o deixou na tenda sem dizer uma palavra. Cian estava segurando sua irritação, mas se perguntava o que aconteceria se ele simplesmente a expulsasse. Ele não conseguia acreditar que era assim que ela tratava seu mestre. Mais tarde naquela noite, Cian colocou uma boneca que se parecia com ele na cama. Ele a cobriu com um cobertor. Parecia que ele estava dormindo na cama. Ele achou que era cobertura suficiente. Emily perguntou se ele planejava se exercitar mesmo naquele lugar. Ele respondeu que sim e perguntou se ele a acordou. Seus olhos ainda estavam fechados enquanto ela o elogiava por ser diligente. Ela acrescentou que o duque ficaria orgulhoso dele se descobrisse. Ele colocou o capuz e disse a ela que iria embora. Ele pediu que ela cuidasse das coisas como de costume. Quando estava prestes a deixar a tenda, ele a informou que estava dormindo. Cian sabia que, como eles estavam na linha de frente, as tarefas de guarda eram reforçadas. Ele correu o mais rápido que pôde. Se ele não aproveitasse essa chance, seria difícil se movimentar livremente. Ele usou sua habilidade 3 movimentos da névoa espessa, descida da névoa. Ele confiava em sua memória e foi para um lugar com muitos monstros. Era o lugar perfeito para usar o Kyurin. Karen ficou animado com o forte cheiro de sangue. Ela disse ao seu mestre que achava que ele não conseguiria se conter. Ela pediu que ele se movesse rapidamente para que ela pudesse cortar algo. Vários monstros Elion os atacaram. Cian concordou com ela e lhe prometeu que fariam o que ela quisesse. Cian e Kirun eliminaram os monstros com facilidade. Eles estavam claramente gostando desse banho de sangue. Cian ativou a Fog Sword, correndo com a Fog Storm, e derrubou vários monstros enquanto se movia como um tornado. Poucos momentos se passaram. Ele enfiou um tubo no cadáver do monstro. Uma caneca o aguardava no final do tubo. Ele drenou o sangue por esse método e depois bebeu o sangue fresco. Ele parecia um louco quando disse:
Isso é o máximo. Kairun também estava eufórica. Ela comentou que era a primeira vez que se sentia tão revigorada depois de acordar. Cian lhe disse que eles continuarão treinando assim. Ela lhe perguntou quanto tempo ele achava que levaria para eles ficarem mais fortes matando aqueles vira-latas. Mal sabiam eles que vários cães do inferno se reuniram atrás deles. Ele sentiu os monstros. Ele garantiu a Kairun que não se preocupasse, pois a noite ainda era uma criança e havia muitos monstros. Kairun estava ficando animado. Ogros, cães do inferno, crocodilos gigantes. O que você quiser. Naquela mesma noite, uma carruagem escoltada por vários cavaleiros está viajando pelas montanhas. Uma garota de cabelos prateados está dentro da carruagem. Alguém pode ser ouvido dizendo que a linha de frente é muito perigosa. A mulher que estava dentro da carruagem com a garota sugeriu que elas voltassem. A garota disse a ela que não a tratasse como uma criança. Ela lhe disse que era a princesa real do império. Com uma pitada de irritação, ela perguntou quantas vezes teria de lembrá-la de que ela tinha o dever de ajudar seu pai em suas viagens. Ela a advertiu de que ficaria brava se ele mencionasse isso novamente. A mulher respondeu que entendia. Em seguida, ela mudou o assunto com a notícia de que o filho mais novo da família Virt está na linha de frente. Ela acrescentou que ele deveria ter mais ou menos a mesma idade que ela. A princesa ficou surpresa ao saber que o Duque Vard trouxe seu filho mais novo. O atendente disse a ela que o Duque não estava planejando trazer a criança, mas que ela mesma se ofereceu. Como eles têm a mesma idade, o assistente sugeriu que a princesa e a criança se dessem bem. A princesa agiu como se isso não a interessasse. Ela encerrou a conversa dizendo que iria dormir. O atendente respeitou seu desejo. Depois de algumas batidas de coração, a princesa perguntou o nome da criança. O atendente respondeu que se chamava Cianvert. Ela repetiu o nome e anotou-o mentalmente. O rosto da princesa foi então revelado. A candidata waifu número 1 foi encontrada. Um monstro foi cortado até a morte. O duque ordenou que verificassem se alguém havia se ferido. Foi relatado ao duque que todos estavam bem. O duque os elogiou por seu trabalho árduo e ordenou que todos voltassem. O duque olhou ao redor. Ele observou quem havia matado o último monstro voador, que era o Cian. O duque perguntou a Cian como ele estava se adaptando à linha de frente. Cian respondeu respeitosamente que estava aprendendo algo novo todos os dias. Não era o que o duque esperava, pois ele achava que Cian gostaria de voltar logo. Ele comentou que seu filho tem resistido por um bom tempo e disse a ele que está orgulhoso de Cian. Isso pegou Cian desprevenido. Antes de o duque ir embora, ele disse a Cian que tinha algo para falar com ele amanhã. Por isso queria que ele fosse à sua tenda de manhã cedo. Cian ficou surpreso, pois nunca tinha visto a bondade de seu pai antes. A noite chegou e tinha uma atmosfera estranha. Um monstro com um corpo comprido saiu do subterrâneo. Felizmente, Cian era rápido e conseguiu escapar. Era um verme da morte. É gigantesco, com a extremidade do corpo cheia de dentes afiados. Geralmente aparece nas profundezas do vale. Karan disse que seu mestre devia estar lutando, então ela se ofereceu para assumir o controle. Mas Kian não foi tolo, pois estava ciente dos esquemas dela. Karan negou que essa fosse sua intenção. Ela prometeu usá-lo apenas por um tempo e depois permitir que ele assumisse o controle. O corpo do verme da morte tinha um pouco de fumaça nas superfícies ásperas. Karan apontou que o verme da morte regenera imediatamente qualquer ferimento superficial, portanto, seria inútil atacá-lo. Cian sabia que ela estava certa, e talvez tivesse que continuar para sempre nesse ritmo. Já havia se passado um mês desde que Cian foi para a linha de frente. Ele havia bebido sangue de inúmeras feras demoníacas, mas achava que isso ainda não era suficiente. O verme da morte o atacou e Cian achou que não tinha escolha. Decidiu participar do que Karan estava planejando por enquanto. Karan ficou empolgado para se tornar selvagem. Ela ativou a manifestação da espada demoníaca da nona forma da névoa espessa. Karan decidiu rasgar sua pele grossa. Com apenas um movimento rápido de Karan, o verme da morte recebeu vários ferimentos em seu corpo. O verme da morte sangrou. A próxima habilidade ativada foi a espada de neblina, 8 pétalas esvoaçantes. Ele se moveu muito rápido ao longo do corpo do verme da morte enquanto o cortava. O verme da morte está perdendo sua força. Seu sangue banhou a área até que seu corpo foi cortado em pedaços. Enquanto isso, o grupo do Duque investigou o cadáver de um monstro e notou que não faz muito tempo que ele foi morto. Joaquim notou que a mana era bastante imponente. Ele supôs que isso poderia ter sido feito por um demônio. O Duque respondeu que eles não poderiam ignorar isso se houvesse um demônio envolvido. Ele instruiu todos a inspecionar
profanar a área e queimar o cadáver imediatamente. O Duque o inspecionou de perto, pois os traços da espada lhe pareciam familiares. Ele se perguntou se era um déjà vu. Em seguida, foi chamado por Yoken para dar uma olhada em algo. Yoken ergueu sua tocha para iluminar a área. Era o cadáver de um verme da morte. O Duque ficou surpreso e curioso para saber quem teria matado um verme da morte como aquele. Esse é o mesmo verme da morte que o nosso MC havia matado. Ele pensou que poderia ser a organização que ele conhecia. A manifestação da espada demoníaca permite que Karan assuma o corpo de Xian para que ela possa usar seus verdadeiros poderes, mas ela pode dominar completamente o Xian se ele baixar a guarda. É por isso que Xian acha que deixar Karan derrotar apenas um monstro é realmente insano. Ele acordou sentindo-se dolorido por todos os lados. Pensou que era uma coisa boa ter bebido todo aquele sangue de fera demoníaca. Se tivesse sido há um mês, seu corpo teria quebrado. De repente, Karen disse que já tinha tudo. Xian não conseguiu entender o que ela disse. Ela explicou que a aparência externa de Xian é de uma criança, mas ele não age nem fala como uma. Karen percebeu que o nível em que ele lidava com ela era muito competente para um novato. Além disso, ele também conhecia toda a geografia do Vale Lemaia, e suas técnicas de espada são de névoa, como se ele tivesse treinado por pelo menos 30 anos. Além disso, Xian revelou que já havia morrido uma vez, o que fez com que Karan tivesse certeza de que ele é um regressor. Xian olhou para ela como se ela fosse uma tola. Ele lhe perguntou se não estava implícito quando ele lhe disse que já havia morrido antes. Ele achava que tinha deixado isso óbvio o suficiente. Karan ficou atônito. Então ela ficou furiosa e gritou que era óbvio quando ele não havia explicado nada. Xian respondeu que é muito preguiçoso para isso. Karen mudou de assunto e comentou que matar Xian deve ter sido difícil. Ela tinha algumas teorias sobre o que aconteceu com ele. Por exemplo, ele foi morto pelo dono da arca de Durrandi, e há duas possibilidades. Ele foi morto em um duelo ou foi traído, e ela tinha um forte indício dessa última hipótese. Xian perguntou por quê. Ela explicou que ele olhou para a espada sagrada como se tivesse pisado em uma merda. Ela teria sido uma idiota se não tivesse percebido isso. Então, ela concluiu que o objetivo de Xian devia ser vingança. Ela lhe deu um conselho: se ela o pegar vacilando ou perdendo, ela o engolirá. Ele deu um tapa na cabeça dela e a lembrou de saber seu lugar, pois ele não é idiota. Karen ficou tonto no chão. Em sua cabeça, Xian comentou que ela não havia mudado em nada. Ela era exatamente a mesma que era em sua vida anterior. Xian então deixou a tenda. Ele olhou em volta e se perguntou o que estava acontecendo, pois parecia caótico. Emily o cumprimentou com pressa. Ele lhe perguntou se algo havia acontecido. Emily informou que monstros de alto nível foram encontrados perto da entrada do vale. Xian ficou um pouco nervoso, pois achou que ela poderia estar falando sobre o verme da morte. Emily acrescentou que fazia muito tempo que não se via um monstro de alto nível perto dos acampamentos. Xian perguntou se ela sabia de mais alguma coisa. Isso a deixou confusa. Então ele perguntou se havia mais alguma coisa, como avistamentos de uma pessoa suspeita ou algo sobre Xian. Mas antes que Emily pudesse responder, o Akin chamou o jovem mestre. Ele informou ao nosso MC que o Duque queria vê-lo imediatamente. Xian estava um pouco nervoso. Ele considerava a situação como uma dor. Xian não pôde cuidar dos cadáveres na noite passada, porque os soldados apareceram de repente do nada. Ele rangeu os dentes ao pensar que seu plano de desfrutar de uma vida tranquila antes de entrar na academia seria arruinado. Ele foi até a tenda do Duque e o cumprimentou. Ele supôs que seu pai perceberia que foi ele quem matou os monstros. O Duque reconheceu sua presença. Xian estava preocupado com a possibilidade de ser questionado sobre o incidente de ontem. O Duque pediu que ele se sentasse. Xian parecia sério e nervoso, antecipando a terrível conversa. Ele estava pensando muito em que tipo de desculpa daria. O Duque lhe disse que ele seria direto. Ele perguntou sem rodeios a Caine o que ele estava fazendo na noite passada. Caine respondeu que foi para a cama cedo, pois estava cansado. O Duque acha isso suspeito, pois os traços da espada o fazem lembrar da técnica de espada de Xian. O Duque começou a pensar que ele estava apenas pensando demais. Xian perguntou por que o Duque havia lhe perguntado sobre isso. O Duque estava absorto em seus pensamentos. Ele racionalizou para si mesmo que é impossível para uma criança tão jovem quanto Xian matar um verme da morte. Ao ver que seu pai estava distraído, ele chamou sua atenção. Seu pai presumiu que ele já sabia do que havia acontecido na noite passada. Seu pai decidiu investigar melhor e suspeita que isso tenha sido obra de uma organização secreta desaparecida. Nosso apresentador então fingiu que era a primeira vez que ouvia falar da MYST. O Duque então explicou que a MYST é uma organização que existe desde os tempos antigos. Eles não conhecem seus objetivos,
mas já assassinaram inúmeros nobres sob o pretexto de purificação. Eles são famosos por deixarem para trás uma névoa negra onde quer que estejam, mas um dia, eles desapareceram. Foram vistos pela última vez há 100 anos. Mas o cadáver do verme da morte da noite passada estava envolto em névoa negra. A névoa negra é o rastro deixado por Earu, o deus da escuridão, o próprio deus adorado pela névoa e a fonte de seu poder. E o Duque supõe que foi a névoa que matou o verme da morte e as outras feras demoníacas. No fundo, Kion ficou surpreso com seu pai por ter conseguido identificar o culpado, apesar de a organização ter sido vista pela última vez há 3 séculos. O Duque admitiu que eles não tinham nenhuma pista sobre o aparecimento repentino da névoa, por isso aconselhou Xian a ser cuidadoso. No entanto, o Duque planejava notificar o Império sobre isso e investigar mais a fundo. Com isso, Xian presumiu que seu pai havia acreditado. Em sua mente, o Duque pensou que não fazia sentido Caine estar envolvido com tal organização quando era tão jovem. O Duque concluiu esse tópico. Ele foi perguntar a Xian se ele sabia quem os estava visitando hoje. Xian respondeu que ouviu dizer que Sua Majestade estaria visitando, mas não tinha ideia de que seria hoje. O Duque lhe pediu um favor em relação a isso. Xian ficou um pouco nervoso com o fato de o Duque ter pedido um favor. Alguns momentos depois, a buzina tocou, seguida pelo anúncio de que Sua Majestade, o Imperador, havia chegado. Todos os cavaleiros, inclusive o Duque, se ajoelharam em sinal de respeito ao cumprimentar Sua Majestade. O Imperador chamou o Duque pelo primeiro nome. Sua Majestade desceu de seu cavalo. Ele abaixou os joelhos e bateu no ombro do Duque, dizendo-lhe para não ser tão educado, já que eram velhos amigos. E o Imperador viu Caena. Ele estava indiferente em relação a ele. Xian cumprimentou Sua Majestade e se apresentou. Sua Majestade observou que o fato de um garoto tão jovem quanto Caene residir nesse tipo de ambiente era uma prova de que os filhos do Duque são diferentes dos filhos comuns. A cara de bobo de Xian apareceu quando ele pensou no favor que o Duque pediu. No início, ele ficou assustado, mas isso era apenas para se apresentar como filho do Duque. Em sua vida passada, Xian sempre ficava trancado na mansão quando o Imperador o visitava. Agora, Xian estava profundamente tocado pela confiança de seu pai. Sua Majestade lhes disse que também queria apresentar alguém. Uma jovem senhora saiu da carruagem. Ela se apresentou como a 5ª princesa do Império Shift. Seu nome é Arryn Severus. Xian se lembrou de que ela era a trágica 5ª princesa. Há algum tempo, o Duque confiou a Caene a tarefa de escoltar a princesa Arryn por um dia. Quando o Duque lhe disse isso, ele não tinha ideia de como. O Duque lhe garantiu que não se preocupasse com nada, pois tudo o que ele precisava fazer era acompanhá-la. O Duque descreveu a princesa como sendo da mesma idade de Xian, e eles se verão com mais frequência quando entrarem na academia. Xian se lembrou de tê-la visto em sua vida passada, entre as aulas. O Duque lhe disse que não há mal nenhum em conhecer alguém da família real. O Duque disse que eles querem que ele se dê bem. Internamente, Xian realmente não queria fazer isso, mas ele entendia as intenções de seu pai. O Duque provavelmente deseja que eles desenvolvam uma amizade como a que o Duque tem com o Imperador, mas Xian achava que o Duque havia escolhido a pessoa errada para isso. A princesa Auren não pode ser sua amiga. Embora Xian não pudesse dizer nada, já que esse é um futuro que só ele conhece. Ele acha isso irritante, mas decidiu ser obediente por enquanto. Ele prestou atenção quando a princesa Auren começou a falar. A princesa perguntou por que o rio é vermelho. Xian confirmou se ela estava falando sobre o Rio de Sangue. Xian explicou que era um riacho que percorria todo o Vale do Lemaia. Não há nenhuma razão complexa para o fato de a água ser vermelha. As feras demoníacas, que estão velhas ou feridas e não podem mais competir com as outras pela sobrevivência, instintivamente pularão no rio de sangue. Os cadáveres das feras demoníacas e os fluidos corporais derreterão no rio, tornando vermelho devido à decomposição pela mana. A princesa ficou chocada e com uma expressão pateta depois de descobrir que se tratava de um rio onde estavam todas as feras demoníacas, fluidos corporais e cadáveres. Xian acrescentou despreocupadamente que as feras demoníacas bebem e se lavam nele. Ele disse à princesa que é muito nojento, então a aconselhou a não entrar nele. A princesa tinha uma expressão de nojo quando perguntou o que havia no final do rio. Xian respondeu que é o reino dos demônios. A princesa ficou extremamente chocada. Ela queria confirmar se era mesmo o lugar onde os demônios viviam. Xian decidiu provocá-la. Com um sorriso engraçado e diabólico, ele disse que se ela continuasse seguindo o rio, poderia até encontrar o rei demônio. A princesa ficou horrorizada. Em sua cabeça, Xian sabia que nenhuma pessoa sã faria isso, mas ele acha divertido tirar sarro dela. De repente,
uma luz brilhante apareceu e chamou a atenção de todos. A princesa perguntou o que era aquilo. Xian explicou que era o posto do século III no ocidente. Uma luz amarela significa a chegada de feras demoníacas. A princesa ficou surpresa ao saber que havia feras demoníacas lá dentro. O duque imediatamente deu uma ordem para proteger o imperador, e as tropas da divisão dos cavaleiros guardiões iriam com ele para o posto do terceiro século no oeste. O imperador disse ao duque: "Não seja assim, Viliar." O duque ficou confuso. Ele pergunta ao duque se ele acha que está ali para uma caminhada. Ele acrescentou que estava se sentindo entediado e, para provar seu ponto de vista, o imperador desembainhou sua espada. O duque assinou e aceitou os desejos do imperador. O imperador ordenou que seus cavaleiros se juntassem à incursão da besta demoníaca. Ele ordenou que eles se concentrassem em matar as feras demoníacas até que o ataque terminasse. O duque ordenou que Xian também se juntasse a ele, o que Xian concordou imediatamente. A princesa perguntou se ele poderia lutar contra as feras demoníacas. Xian respondeu que sim e disse que ainda estava apoiando pelas costas. Ele disse à princesa para voltar ao abrigo. Inesperadamente, a princesa exigiu que ele a levasse com ele. Em sua cabeça, Xian se perguntava o que diabos aquela criança estava dizendo. A princesa insistiu que eles tinham a mesma idade e que ela também poderia ir. Com uma expressão de tédio, Xian lhe disse que as pessoas morrem em batalha e enfatizou que não se trata de um playground. A princesa não recuou em sua exigência. Xian estava segurando sua irritação quando chamou Youqin. Youqin apareceu e disse que substituiria os cavaleiros reais e escoltaria Sua Alteza para segurança nos campos. Youqin convidou a princesa para ir. A princesa olhou para ele como se estivesse intimidada. Ela apontou os dedos para Xian e o chamou de insolente por ousar tratá-la dessa forma. Uma princesa. Xian se aproximou mais dela. Seus olhos estavam arregalados e seu tom era firme quando ele lhe disse que dezenas de cavaleiros poderiam morrer por causa da teimosia dela. Ele acrescentou que uma decisão em uma fração de segundo pode decidir o destino dela, seja morrer ou sobreviver em uma guerra. Sendo extremamente intimidador, ele perguntou se ela poderia assumir a responsabilidade por todas essas vidas. A princesa ficou com os olhos cheios de lágrimas. Quando ele estava prestes a sair, disse-lhe que voltasse para casa se fosse chorar como uma criança. A princesa, Youqin e a empregada ficaram ali parados. Os monstros estavam na área, e parecia uma gosma gigante que devorava vários humanos. O duque ordenou que eles não recuassem. Quando estavam perto do monstro, ele instruiu todos a pararem para que pudessem voltar à formação. Em seguida, ele ordenou que todos protegessem Sua Majestade e matassem todos os monstros, sem poupar nenhum deles. Animados, todos se puseram em movimento. Diane Severus, o imperador do Império Xif, tinha duas esposas. Diana Quizel foi a primeira esposa, mas já está morta. Cassandra Napelis é a segunda esposa, e considerada a mais importante autoridade judiciária do Império. A imperatriz anterior deu à luz a primeira e a segunda princesa, e a atual imperatriz deu à luz o terceiro e o quarto príncipes. No entanto, Aron Severus, a quinta princesa, era uma filha bastardizada nascida de uma amante camponesa. As pessoas a tratavam como um espantalho de princesa por causa de seu sangue misto, mas ela não se importava com a forma como os outros haviam. Ela cumpriu seu dever como parte da família real e se dedicou aos estudos mais do que ninguém. No entanto, foi incriminada por traição por aqueles que não gostavam dela, e foi expulsa da família real e do império. Espalhou-se o boato de que ela morreu sozinha de uma doença em uma ilha. Por causa disso, as pessoas a chamavam de princesa trágica. Ela poderia ter vivido uma vida feliz se não fosse gananciosa. Teria sido melhor para ela viver sem nenhuma ambição. Karan apareceu e disse a Xian que era o que o duque continuava lhe contando sobre sua vida passada. Xian explicou que é diferente, pois o que a princesa encontrou foi a política real. Um raio atingiu um monstro. Ele observou vários outros relâmpagos à distância. Xian comentou que o imperador é uma pessoa habilidosa. O imperador tinha a habilidade chamada Holy Lightning. Vários raios atingiram o chão e mataram os monstros. O imperador Dayane é conhecido do público por ser 8 estrelas em nível de magia. Se ele não tivesse se tornado um imperador, provavelmente teria sido o chefe da Associação de Magos. Xian tinha uma expressão engraçada no rosto quando pensou que uma besta demoníaca de nível intermediário não era um problema para o imperador. Ele também achava que ser um imperador era apenas seu hobby. Depois dessa curta batalha, foi servido um licor caro e o imperador comentou que fazia tempo que não compartilhava uma bebida com seu amigo Viliar. Mas Sua Majestade se sentiu bastante solitário por ser o único a beber. O duque se desculpou e explicou que não bebe quando está na linha de frente. O imperador
expressou que foi lembrado quando o Duque lhe perguntou sobre a atmosfera atual do Império. Ele contou que houve um aumento recente nos assassinatos de nobres, e isso está causando muita ansiedade. O Duque perguntou se há algum padrão nesses assassinatos. O Imperador respondeu que sim, todos os nobres assassinados eram oficiais corruptos. Além disso, o Nevoeiro Negro estava presente em todas as cenas dos assassinatos. O Imperador perguntou se o Duque tinha alguma ideia. O Duque disse que encontrou vestígios deles na frente de batalha. Parecia que os seguidores perdidos estavam se movimentando novamente. O Imperador respondeu que isso fazia sentido. Transcrito, mas ele instruiu o Duque a dar mais uma olhada nisso. O Imperador disse que apreciava o fato de o Duque cuidar do lixo, mas ele não pode ficar sentado observando as pessoas ficarem mais ansiosas. O Imperador compartilhou que a outra coisa que o preocupa foi porque um maldito nobre estava tagarelando que tudo era culpa da quinta princesa. O Duque quis verificar se o Imperador queria dizer que havia pessoas tentando ligar a princesa Arryn a esses incidentes. O Imperador disse que os suprimiu, dando de ombros e considerando-os bobagens, mas parece que há um grupo que quer usá-la. O Imperador pediu um favor ao Duque como amigo, e não como imperador. Ele lhe disse que, se acabar morrendo antes do Duque, ele pediu que o Duque cuidasse dessa criança. Viliardvert respondeu que cumprirá as ordens de Sua Majestade até o fim. O Imperador lhe agradeceu. Mais tarde naquele dia, começou a chover torrencialmente. Todos estavam dentro de suas tendas, inclusive Emily, que estava confusa se aquilo era tudo. Cia lhe perguntou o que mais ela esperava. Emily enfatizou que era uma princesa, e ele a deixou assim. Emily o repreendeu, comentando que ele nunca se casaria se isso continuasse. Em sua mente, Cian pensou que o que ele fez não foi nem mesmo um encontro. Ele estava prestes a partir e confiou tudo a Emily enquanto ele estivesse fora. Emily perguntou se ele realmente iria treinar novamente quando está chovendo tanto. Cian lhe garantiu que está tudo bem. Mal sabia ele que havia alguém do lado de fora de sua tenda. Emily ficou surpresa quando o viu. Ela perguntou quem era. A garota tirou o capuz e perguntou a Cian onde ele estava indo. Era a princesa Aron e ela convidou Cian para uma conversa, se ele não estivesse ocupado. Emily estava animada para ver Sua Alteza. Ela parecia uma fã. Elas entraram na tenda e, do lado de fora, os cavaleiros reais aguardavam. A princesa Aron perguntou quanto tempo havia se passado desde que Cian chegou lá. Ele lhe disse que fazia um mês. Ele perguntou por que ela veio vê-lo. A princesa Arryn hesitou em responder. Em seguida, ela perguntou se a empregada poderia ser dispensada por um tempo, já que ela fica olhando com olhos arregalados. Cian pediu que ela saísse um pouco. Emily saiu e sua declaração de que eles deveriam se divertir juntos confundiu os dois. Então ela se foi completamente. O engraçado é que, em sua cabeça, Cian achava que era um grande não se divertir com uma criança de 10 anos. A princesa Aron corou ao se desculpar pelo que aconteceu anteriormente. Ela admitiu que suas ações não eram dignas de uma princesa. Cian garantiu que ela não se preocupasse com isso. Ele se desculpou por ter sido rude com ela. Ela riu e disse que teria dito a mesma coisa se estivesse no lugar dele. Ela comentou que Cian é reconhecido por muitas pessoas, ao contrário dela, e que ele é muito mais maduro. Por suas palavras, Cian entendeu sua personalidade. A princesa Arryn perguntou se ele também está entrando na academia. Você e ela estava prestes a oferecer amizade, mas, antes que pudesse terminar a frase, Cian a interrompeu com um pedido de desculpas, dizendo que acreditava que não a ajudaria em nada. A princesa ficou completamente abalada ao ouvir isso. Então Cian lhe disse que, se ela estava lá para fazer amigos, deveria ir embora. A princesa Aron disse a ele que queria que eles se dessem bem e que ele estava sendo duro. Mesmo com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela tinha uma aura ameaçadora quando lhe perguntou se ele também a considerava uma casca de princesa. Cian permaneceu em silêncio. Em seguida, a princesa recuou, dizendo que entendia que não havia vantagem em ser amiga dela. Em seguida, ela se desculpou por desperdiçar o tempo dele. Ela disse que era míope por pensar que eles poderiam ao menos conversar. Em seguida, disse-lhe que ele era completamente diferente de Sarachel. Isso tocou um nervo em Cian. Isso despertou certos sentimentos nele. Ele agarrou o braço dela. A princesa Arryn gritou: "O que há de errado com ele?" Mas Cian tinha olhos assassinos enquanto perguntava como ela conhecia o irmão dele. Ela explicou que o conheceu quando estava visitando a Academia Real no ano passado, e ele a aconselhou a não se importar com o que os outros pensam, e que ela deveria apenas cumprir seu papel de princesa. Em sua mente, Cian pensou nisso como se fosse um conselho. Ele conhecia a personalidade daquele bastardo demoníaco melhor do que ninguém. Então ele percebeu que tudo havia começado quando seu irmão conheceu a princesa Arryn. Ele estava participando do plano para derrubar a princesa Arryn. Cian avisou a princesa, mas a conversa deles foi interrompida por um barulho alto. Imediatamente,
Emily correu para dentro da tenda. Ela disse a ele para correr, mas o teto da tenda já havia sido quebrado, e então houve um forte impacto de um ataque. Os cavaleiros praguejaram ao ver um ogro gigantesco balançar sua arma semelhante a um bastão na tenda do jovem mestre. Eles se apressaram para verificar a condição do jovem mestre. Emily viu a arma que perfurava o chão. Suas lágrimas caíram e ela ficou muito preocupada. Ela gritou em voz alta para o jovem mestre. As características do monstro foram então reveladas. Ele se parecia com um ogro gigante. A cena então mudou para o local onde a voz do imperador foi ouvida, pois ele ficou surpreso. Eles acabaram de receber o relatório. Essas bestas demoníacas de nível avançado embarcaram os campos de retaguarda das regiões fronteiriças, e a princesa estava lá quando isso aconteceu. O imperador imediatamente deu uma ordem para que todos do exército imperial se dirigissem aos campos de retaguarda. Sua prioridade é garantir a segurança da princesa. O imperador se perguntou quem ela veria no acampamento da retaguarda. Vários ogros estavam lá. Xian, nosso protagonista, ainda estava vivo. Ele os observava atrás dos escombros. Os vermes da morte também estavam na mistura. Ele, Emily, Princes, Aaron e outros cavaleiros estavam escondidos atrás de uma pedra. Esses monstros só deveriam estar nas regiões mais profundas do vale, mas para eles estarem no campo de retaguarda, Xian supôs que algo deve ter mudado. Ele se perguntou se era por causa dele. Emily chamou sua atenção. Ela soluçou ao pensar que ele estava realmente morto. Isso a fez prometer que não sairia do lado dele novamente. Mais cedo, o teto da tenda desabou. Xian correu imediatamente em direção à princesa para protegê-la. Xian pensou em como, em sua época, ele chegou a matar o rei demônio, então como se ele fosse morrer agora por causa de um mero ogro. A princesa Arryn estava preocupada com os cavaleiros no acampamento. Emily lhe garantiu que os cavaleiros são realmente fortes. Ela conteve as lágrimas ao se culpar pelo fato de os cavaleiros que vieram com ela estarem em perigo porque ela foi para os acampamentos da retaguarda. Os cavaleiros garantiram a ela que estão bem, e que é certo que eles a protegeriam como cavaleiros do Império. Os outros cavaleiros apoiaram uma moção para segurar a princesa. Alerta de Soiler. Essas foram as últimas palavras desse cara. Xian sentiu algo e imediatamente gritou para que todos se movessem. O cavaleiro estava confuso. Ele não sabia que a mão do ogro estava prestes a agarrá-lo. A mão apertou o cavaleiro a ponto de ele tossir sangue. O dono dessa mão é um ogro gigantesco e ameaçador. A princesa ficou horrorizada. Xian imediatamente pulou na frente dela e ordenou que ela se afastasse. O ogro sorriu. Xian havia confirmado sua suspeita. O ogro está atrás dele. Ele lhes disse que vai distraí-los enquanto eles fogem com a princesa. Emily respondeu apaixonadamente: ok. E foi engraçado como isso deixou Xian atônito. Emily pegou a princesa e perguntou ao cavaleiro por que ele estava parado ali. Foi cômico como Xian ficou um pouco irritado com a ânsia dela em ir embora. O ogro exigiu a atenção de Xian quando rugiu alto. Nosso protagonista desembainhou sua espada. Ele deu um salto alto e cortou o braço do ogro. Isso fez Xian se perguntar por que as bestas demoníacas de nível avançado são atraídas por ele. Parecia que elas sentiam o cheiro dele. Karan riu. Ela lhe disse que ele bebeu o sangue de inúmeras bestas demoníacas para se tornar forte, e é por isso que ele cheirava elas. Seria estranho se eles não viessem atrás dele. Xian ficou surpreso e ligeiramente irritado com o fato de Karan saber disso, e ela só lhe contou agora. Karan sorriu para ele e perguntou se ele havia esquecido que ela queria o corpo dele. Nosso protagonista a agarrou com força e a fez gemer, e Xian assumiu uma postura de combate. Karan perguntou o que ele estava fazendo e pediu que ele a tratasse melhor, ao que Xian respondeu: cale-se. Ele ficou na frente do ogro feroz e disse que não se importava com quantos monstros viriam até ele. Ele atacou enquanto o ogro também fazia o mesmo, mas ele foi rápido e cortou o braço do ogro antes que ele tivesse a chance de atingi-lo. Ele rugiu alto por causa da dor. E então ele o seguiu com um outro ataque. Seus ataques terminaram, e o ogro foi derrotado. Xian sentiu que não havia ninguém observando agora. Então, ele decidiu beber um pouco de sangue de fera demoníaca de nível avançado. Karen ficou animado com o banquete que eles teriam, mas Xian viu algo que o chocou. Uma grande garra roxa aterrissou na beira do penhasco. Era de um dragão demônio. O dragão demoníaco rugiu alto. Karen disse a ele que ainda era um bebê e que deve ter sentido o cheiro dele, mas Xian não se importou com o fato de o dragão estar ali. Ele ativou o manifesto da espada demoníaca. Para ele, o que importava era capturar o dragão demônio. Agora que Karan controla seu corpo, ele afirmou que ela precisa capturar o dragão, mas se corrigiu e disse para ela comê-lo. Enquanto isso, os outros ogros enfrentaram o raio do imperador. O ogro caiu e o imperador perguntou a Viliard se aquele era o último ogro. O duque respondeu que parece que sim,
Mas o imperador não ficou satisfeito. Ele perguntou sobre a princesa e o filho do duque. O duque se desculpou porque não conseguiu encontrar nenhum rastro depois da tenda. O imperador lhe disse que não havia problema, pois sabia que o duque também estava preocupado com seu filho. O duque respondeu que não havia necessidade de se preocupar com ele, pois o que importava naquele momento era a princesa. O imperador estava com uma expressão engraçada, que demonstrava que ele estava prestes a repreender o duque, mas ele comentou que o duque estava sendo frio. O duque respondeu que um verte deve saber como cuidar de si mesmo. Um cavaleiro informou que havia encontrado a princesa. O imperador perguntou se ele tinha certeza. E então a princesa apareceu. O imperador imediatamente chamou o nome dela. Ele agarrou seu ombro e perguntou se ela estava ferida. Mas a princesa Arryn estava em pânico quando informou ao pai dele que eles tinham que se apressar e salvá-lo. O imperador perguntou a quem ela se referia. A princesa Arryn chorou ao lhe dizer que era Sian, e ela se culpou. Atrás do imperador está o duque, que tem uma postura rígida. O imperador pediu à princesa que se acalmasse e lhe contasse o que estava acontecendo. O duque se aproximou de Emily e perguntou se ela era a criada de Sian. Com uma expressão assustadora, o duque lhe perguntou se havia acontecido algo com Sian. Emily tremeu de medo. Ela nunca tinha visto o duque ser tão assustador antes. Ela gaguejou ao explicar que o jovem mestre agiu como uma isca para que eles tivessem tempo de fugir. As sobrancelhas do duque se franziram. O cavaleiro informou a eles que se lembrava da última localização de Sian. Ele lhes disse que, se eles lhe derem permissão, ele irá com os outros para salvar o jovem mestre. O imperador perguntou a Viliarto o que ele estava esperando. Ele lhe disse para se apressar. O duque parecia ameaçador quando respondeu que eles não fariam isso. A princesa Arryn ficou surpresa. O imperador perguntou se ele estava falando sério. O duque priorizou cuidar da situação primeiro, porque se os acampamentos caírem, as feras demoníacas invadirão o império. Ele lhes disse que deveriam reconstruir o local imediatamente, pois essa é a única maneira de evitar mais mortes. As lágrimas de Emily caíram quando ela perguntou: "E o jovem mestre?" O cavaleiro rangeu os dentes. O duque respondeu que sim havia cumprido seu dever ao ajudar a princesa a evacuar o local, e que isso é o que significa ser um Aver. O imperador estava mal-humorado. A princesa Arryn também. Ela se culpava. De repente, eles ouviram um grito alto de monstro. Ele continuou e eles voltaram sua atenção para o alto e viram o dragão voando no céu. A princesa Aron não conseguia acreditar em seus olhos. Ao olhar mais de perto, havia uma pessoa em cima do dragão. Sian estava segurando a perna do dragão enquanto ele voava. Ele parecia engraçado ao agarrá-la com força enquanto chorava silenciosamente sobre sua situação. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação, comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.